Oi, gente, aqui quem fala é Mara Nunes e está no ar mais um episódio do podcast Fala Paulinho, um podcast do povo para o povo, porque com o Paulinho o povo tem voz. E o Paulinho está aqui comigo hoje, obrigada, viu? Eu sei que a sua agenda está lotada, mas obrigada por disponibilizar esse tempo aqui com a gente. Imagina, Mara, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar assim no nosso podcast para Fala Paulinho, né? E cada dia nós temos convidados especiais, né? Você vai apresentar já pra gente? Verdade. E é um privilégio que as pessoas nos acompanhem aí, como sempre tem nos acompanhado no nosso bate-papo aqui. Obrigado. Bom, hoje nós estamos aqui com dois convidados super importantes, assim, para a raça negra, para o samba. Cachito, que é ritmista da Vai Vai, produtor cultural. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mara, Paulinho. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre samba, sobre cultura, sobre as questões raciais, né? E estou aqui para a gente bater um bom papo. Verdade, vai ser um bom papo. Ruth Lopes, socióloga, diretora executiva do Instituto Mulher Negra e Companhia, ativista da questão racial, comunicadora social e digital influencer, idealizadora do coletivo Frente Negra Online. Seja muito bem-vinda. Eu tive que ler porque o currículo é bem extenso. Bom, o prazer é meu, eu estou super feliz. Eu pauto minha vida pelo ativismo racial. E eu sou obrigada a falar que eu estou feliz de estar ao lado do Cachito, uma mulher negra apresentando o podcast, e estou muito feliz de ter aqui um pré-candidato, um homem negro, um homem que vai levantar a bandeira aí na questão racial e trazer um pouco da visibilidade do nosso povo. Estou muito feliz e honrada. Que bacana, hoje está muito lindo mesmo. Temos todas as tabelas aqui de cores, né? Verdade. Muito bom. Bom, gostaria de começar então com o Cachito, se apresentando, falando quem é você, né, de toda a tua história no samba. Um resumo, na verdade, né, porque se for falar toda, a gente vai ficar aqui um mês gravando. É uma rave, né, não é um podcast, é uma rave. Eu não sou muito bom de resumo, mas eu vou tentar aqui trabalhar o resumo. Primeiro, também um prazer estar aqui, né, de novo, né, e com a minha amiga Ruth, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração. Eu não falei antes, porque você ainda ia apresentar ela. Mas, enfim, a minha história de vida tem a ver com samba, com carnaval e também com ativismo, né, principalmente dessa causa negra, né? Meus avós, meus bisavós fundaram a escola de samba mais importante do carnaval de São Paulo, né, que é o Vai Vai, e na Bela Vista, há 94 anos e meio, quase 95 anos, né? E pela história da família acabei participando de uma das associações do Carnaval de São Paulo, que foi a União da Escola de Samba Paulistana, né? É a entidade mais antiga que organiza desfile no Brasil. A UES fez 50 anos o ano passado, já está caminhando para os 51 anos, e eu fiquei desses quase 51 anos da UES, eu fiquei 31 à frente da casa. Cheguei adolescente, Paulinho, com 15 anos, por conta do meu pai, né, que participava das atividades da casa. Passei por todas as funções e fiquei por 2 mandatos como presidente. Saí em 2017, quando a gente já estava construindo os alicerces para a fundação da Federação Nacional das Escolas de Samba, que é uma entidade hoje política, né, que procura organizar o segmento do samba, né, e buscar a implantação de uma política pública para esse universo gigantesco e capilar que é as escolas de samba do Brasil. Hoje a federação ela tem 93 filiadas, né? Na verdade, a gente é uma confederação, né? A gente filia associações regionais, né? Que é onde é feito os desfiles. E a gente está em 18 estados do Brasil. E a gente representa mais de 1.000 escolas de samba nesse segmento todo. Por esse caminho todo, né, eu me apresento como um sambista,
como um produtor, né? Uma pessoa que constrói as atividades carnavalescas, mas basicamente como um ritmista, que é o que eu amo fazer, o que eu voltei a fazer aos 7 anos, depois que eu saí da administração do Carnaval de São Paulo, e estamos até hoje, e... Você continua sendo um operador do carnaval, né, Cachito? Sou um operador do carnaval, isso, né? basicamente. É um operador do carnaval. Basicamente isso. E é assim que eu me apresento. E Ruth Lopes. Quem é Ruth Lopes, para quem não conhece? Faz uma apresentação pra gente. Bom, eu sou uma mulher preta e como toda mulher preta, a gente faz 1 milhão de coisas. Eu cuido da minha casa, enfim. Estou nas redes sociais, estou na frente do Instituto Mulher Negricia, tenho minha empresa de eventos, a Alma, enfim. Mas do que me dá muita alegria é ser uma ativista da questão racial. Eu costumo dizer que quando você nasce uma mulher preta, você já é uma ativista num mundo racista, num mundo com essa questão racial tão acirrada, e esse último governo nos deixou uma herança tão cruel, né? Tão cruel. E isso também se manifestou nas redes sociais. Você leu aí o coletivo Frente Negro Online, que nada mais é um movimento dentro das redes, com pretos, eu costumo dizer, de todas as cores, mas o povo preto que está nas redes gerando conteúdo, enfim, para a gente trabalhar a questão racial e a questão, sobretudo, porque quando a gente fala questão racial, é uma coisa meio negativa, né? A questão da inclusão do negro, da visibilidade do negro, trazer o negro ao protagonismo da história na sociedade brasileira. A Ruth é um pouco disso, é extrovertida, fala muito, se deixar eu faço uma rave, fico 3 dias aqui falando, mas sempre me causa muita alegria eu estar com os nossos. E eu cheguei em Sorocaba hoje, eu fiquei muito feliz, o Cachito já havia comentado comigo, foi por isso que eu vim. Uma das coisas do coletivo, nesse período agora, trazer a responsabilidade e chamar ao compromisso do pessoal que está saindo candidato aí às prefeituras. Qual o seu compromisso com a questão racial? Qual o seu compromisso com a inclusão do povo preto? E fiquei orgulhosa de saber que o Paulinho é um homem preto. A gente conversou um pouco mais cedo, participou dos bailes, que tinha cabelo black e que fez a coisa de levantar e empunhar a mão. Fiquei muito feliz e espero contar com o Paulinho nessa causa, nessa luta antirracista e, sobretudo, na inclusão do povo preto, Paulinho. Com certeza. Paulinho quer falar sobre? Sim, claro. Eu queria só dizer que, para nós, mais uma vez, é um privilégio ter aqui. Eu conheci a Ruth hoje, conheço a história dela, mas, pessoalmente, eu conheci ela hoje, né, com todo esse trabalho, esse acúmulo de trabalho, né, e em prol de uma causa que é tão necessária. E o Cachito é uma pessoa tão simpática, extraordinária, a tal ponto, né, que o Brasil inteiro conhece ele. Quando se fala do Cachito, dispensa comentários, né? Então, não é porque está na presença dele, mas é um privilégio, né, Mara? Sim, a gente está aqui hoje fazendo esse debate, uma mesa aqui extremamente qualificada para nós fazer esse debate, né? E quando a Ruth coloca do compromisso, eu sou um pré-candidato na cidade, e quando oficializar a candidatura depois da convenção, né, eu já quero deixar isso, o compromisso assumido, de que um mandato nosso deverá ter, no mínimo, uma secretaria de representação do nosso povo negro, né? E também um governo que tem que ter espaço na administração para o nosso povo negro também fazer as políticas voltadas para a nossa raça, que hoje é invisibilizada, infelizmente, pela atual administração e muitas administrações, né? A Ruth comentou aqui do período Bolsonaro, lamentavelmente, um retrocesso nacional em todos os aspectos, mas principalmente nessa questão de abandonar essas pautas culturais em geral e particularmente do nosso povo negro, né? Eu acho que isso é lamentável, nós precisamos retomar isso com responsabilidade. É um privilégio eu poder estar na pré-candidatura, escolhido, e sei que o povo nosso de Sorocaba, não só o povo negro, todos, porque a responsabilidade de resgatar o trabalho e a cultura negra em todos os âmbitos não é só do povo negro, é de toda a sociedade, né? Então, nós temos que contar com todo mundo, mas estarei lá assumindo esse compromisso com toda a nossa raça, com todo o nosso povo negro. Nossa gente preta precisa ser visibilizada. Na hora dessa gente mostrar o seu valor, né? É isso mesmo. Eu fico super feliz de te ouvir, Paulinho, porque quando você fala trazer uma secretaria especial para a cultura do negro, enfim, e quem está nos ouvindo, mas uma secretaria para o negro.
para trazer a cultura do negro, trazer o negro ao protagonismo, mas trazer também o branco aliado, o branco antirracista, trazer a questão racial. Eu acho que é uma inclusão para todos, né? A democracia não se faz se não tiver a inclusão de todos os seus filhos, né? Então, eu fico muito feliz de te ouvir assumindo esse compromisso publicamente, Paulinho. Eu conheço, você também conhece, é claro, muita gente branca, né, que defende a pauta, né, do povo negro com tanta eficácia, né, como se negro fosse. Né? A gente tem visto isso. E essa inclusão é assim. Nós temos que lembrar do exemplo do nosso querido, né, e Nelson Mandela, que deixou uma mensagem, né, de quando ele assumiu o governo, como que ele tratou o povo. Né? Ele acabou com aquele apartheid que existia, exatamente contrariando muitos interesses do próprio povo dele. Né? E é assim que nós aprendemos, é assim que tem que ser. A inclusão é para todos, né? Nós não podemos, só nós estamos discutindo para que não haja exclusão, então quem somos nós para pensar em excluir alguém? Pelo contrário, a integração de todo mundo, a inclusão geral, né? Nós precisamos de trabalhar assim. A gente fala tanto de diversidade, né, Cachito? Eu acho que uma gestão diversa, todo mundo ganha, né, Paulinho? Claro. Uma prefeitura onde tem uma gestão LGBTQIA+, a mulher, o negro, a cidade ganha. A pauta de gênero, a gente discute assim, a pauta de gênero não é uma pauta, ele fala, pauta de gênero, pauta das mulheres exclusivamente. Não, pauta das mulheres não é a pauta delas, é a pauta da sociedade. Né? Nós temos que ter responsabilidade. Nós, homens, também temos que ter investido na pauta das mulheres, qualquer gênero, nós temos que estar investido nelas. Né? Essa é a responsabilidade de pensar sempre na coletividade de um todo. Né? Sim. Bom, não dá para mudar de assunto porque a gente está falando, né, de negritude, estamos falando de carnaval e agora a gente vai voltar um pouquinho para a questão do carnaval, que vocês sabem que foi vetado aqui, né? Não tem mais carnaval de rua em Sorocaba. E eu gostaria de saber de vocês, né, do Cachito, de vocês, sobre o que vocês acham que a cidade perde com isso, né? Com a proibição do carnaval de rua. Por conta dessa atividade, né, que a gente tem feito pelo Brasil, mas eu sou sou uma pessoa de São Paulo, né, que moro aqui, a minha família é do interior do estado de São Paulo, então a gente vive muito as questões da nossa região, do nosso estado. E particularmente na construção da FENASAMBA, a gente teve apoio de muitas pessoas, de muitos sambistas aqui da região. E esse processo todo, né, desses últimos anos de gestão aqui, tem sido no sentido de apagar, né, as questões culturais do povo, das questões raciais. Então, é o samba, os movimentos como o hip hop, como a capoeira, como as religiões de matriz africana, e especialmente o carnaval, inclusive com leis, né, com processos legislativos de proibição do carnaval. O prefeito aqui, ele fez uma daquelas falsas comparações, né, em 2021, especificamente, naquele sentido. Eu não sou contra o carnaval, mas entre dar o dinheiro para uma escola e o carnaval, quem que a população quer apoiar? Isso é uma falsa equivalência. Né? Primeiro que no orçamento público, cada lugar tem o seu espaço, tem a sua caixinha. Então a cultura tem o seu espaço, tem o seu orçamento, são questões legais. No orçamento você tem o dinheiro da educação, você tem o dinheiro da cultura, você tem o dinheiro dos hospitais, tudo certo, tudo controlado. Escola de samba, ele atua em todas as frentes. Ela é uma frente de saúde, ela é uma frente cultural, é uma frente educacional, é uma frente econômica, porque um recurso que a prefeitura faz numa escola de samba, no carnaval, no desfile, na verdade é um investimento. Ele está investindo em comunidades que vão, através daquele recurso, dividir os recursos com a comunidade, criar empregos, criar uma série de situações. E aqui na cidade, o processo político contra as escolas de samba foi muito, muito forte. Esse ano, Paulinho, Mara e Ruth,
a prefeitura já há muito tempo sem investimento nos desfiles, mas algumas escolas estão procurando resistir. Então, uma dessas escolas de samba queria desfilar aqui numa das praças aqui da cidade, né? Uma parte do trecho do desfile passava perto de uma igreja evangélica, e aí essa igreja evangélica fez todo o movimento, trouxe aqueles parlamentares extremistas, né? Deputados federais, inclusive com campanha de vídeo contra aquela comunidade. Então, quando se retira essa possibilidade dos eventos carnavalescos, na verdade, a primeira coisa, se tira a identidade daquela comunidade. Isso é o maior valor que uma escola de samba, é a sua identidade, a sua forma de expressão, né? A segunda, ela é econômica, né? Porque as pessoas que poderiam ter uma possibilidade de ganhos, enfim, uma série de coisas. Os trabalhos... a pessoa que vende um cachorro-quente está ali por volta daquele evento, não vai poder se manifestar. E as costureiras, né? As costureiras, enfim. Aderecista, tem toda uma indústria, né? Uma escola de samba, ela não funciona só no dia do carnaval, então 6, 7, 8 meses fazendo eventos, fazendo atividades, movimentando, e isso foi negado, né? Então tem os valores culturais, os valores econômicos que uma cidade perde. E o que isso resultou? A maioria das escolas era um dos maiores desfiles do estado de São Paulo, hoje não realiza, algumas escolas de samba morreram, outras ainda tentam se manifestar e hoje elas têm medo, né? E é isso que a gente trabalha como FENASAMBA, pedimos apoio das lideranças sensíveis para que isso mude. Eu tenho certeza que no dia 6 de outubro a gente vai virar essa chave e vamos trazer de novo as comunidades do samba, do carnaval, do hip hop, todas as comunidades de volta para os lugares que elas merecem estar. É isso. Não me permite, Mara, só um complemento, Cachito. Além a cultura no geral, ela é importante para todo mundo, né? A cultura tem que ser valorizada. Mas as culturas dos povos, né, especificamente, que é o caso, né, não pode ser apagada, ninguém tem o direito de apagar, né? Assim como a atividade religiosa tem que ser respeitada em qualquer segmento, marcha para Jesus, seja qual for, tem que ser respeitado, o carnaval tem que ser respeitado e outras atividades também culturais, né? Então isso tem preservação como eu disse aqui, da cultura dos povos. Isso é necessário se manter e respeitar. Não é porque alguém tem uma opinião contrária, que está com a máquina pública na mão, que ele pode negar isso com um segmento da sociedade. Eu acabei de mencionar, seja para qualquer segmento, seja qualquer tipo de religião, tem que ser respeitada, né? Porque nós não temos o direito de vetar, porque eu pertenço a uma religião, vetar o entendimento das pessoas que têm suas culturas, dos seus povos que têm religiões diferentes, né? Então, é lamentável, é um retrocesso para a nossa cidade e precisamos retomar isso o mais urgente possível, né? Todas essas atividades, com fé em Deus tudo vai dar certo e no ano que vem nós já estaremos planejando o carnaval do ano que vem, né? E também as outras culturas. Falou do hip hop, muito importante, nós temos alguns grupos de hip hop na cidade, não tem incentivo municipal, não tem nada, está apagado, né? E as pessoas aí tentando sobreviver de qualquer forma. A capoeira, eu tive o privilégio de reunir com quase todos os mestres de capoeira de Sorocaba, que é uma cultura preservada, extremamente importante para a juventude, para estender isso nos bairros da cidade, fazer um projeto para as crianças se envolverem. Meu filho de 4 anos joga capoeira, né? Então, nós precisamos de valorizar tudo isso, e está tudo abandonado. Esses mestres de capoeira da cidade hoje, eles criaram um projeto dentro do município, com mais de 30 unidades. O prefeito atual simplesmente pegou um grupo dele, foi lá e tomou aquilo como um instrumento político para ele. Esses mestres, então, deixaram, abandonaram, e aí tem lá pessoas tocando a toque de caixa de qualquer jeito, mas não representam originariamente. Então precisa de reverter esses oportunismos políticos em cima das culturas essenciais da nossa cidade, do nosso povo. Paulinho, essa questão que a gente vê muito forte, né, que eu expresso aqui
pela relação do carnaval, faz parte de um pacote preconceituoso, racista, quanto às culturas negras nesse país, né? E que tem expressado através de uma voz que a gente já repetiu aqui, começou isso há 4, 5 anos, num governo de esfera federal, e que a gente tem tido um trabalho, né, nesse 1 ano e meio do governo federal, de tentar retomar o diálogo. Realmente não é uma questão muito fácil você reconstruir todo um processo de cultura e tal, né? Mas primeiro que a gente se compromete aqui, está junto com você nessa empreitada, né? Nessa empreitada, né, que é reconstruir os valores de uma cidade, né? Que historicamente isso é muito importante. Para me encerrar, porque eu começo a falar demais, o Carnaval de São Paulo ele tem uma raiz no interior. O samba paulista, né, o samba do estado de São Paulo, ele é paulista, né? E depois ele chegou na capital, em São Paulo. Sorocaba é uma dessas rotas, né? Tietê é outra, Santana do Parnaíba, e Sorocaba, Itu, aqui essa região é uma região de muito samba, de muito sambista, né? E que nos últimos anos tinha um sambista que morreu triste, que era o presidente da Liga, o Negralha, né? Uma liderança aqui da região, morreu triste, né? Nesse processo de apagamento, porque antes dele morrer, até ele me chamou para uma sessão na Câmara, que estava sendo votado um projeto contra as escolas de samba. Então, acho que na memória desse sambista, do Negralha, de outros, nós temos que mudar essa política, né, nefasta, perversa, né? de Política perversa, higienizar, né, as culturas populares nesse país. Era isso. E só para colaborar com o que você está falando, e um pouquinho que o Paulinho falou, eu acho que são caixinhas diferentes, né? Política é política, cultura é cultura. Isso. São duas coisas totalmente diferentes. E aí eu vejo muito essa coisa do orgulho, da camisa verde e amarela. Ela fica vazia se você não respeita a cultura, se você não traz a cultura de um povo. Um povo sem cultura é nada, não é um pagamento, é nada. E aí eu ponho uma camisa verde e amarelo, e cadê minha cultura? O carnaval, que é um dos maiores espetáculos da terra, o carnaval brasileiro é respeitado lá fora. E como que aqui dentro a gente faz esse apagamento? Passando por cima de tudo, né? Dessa cultura ancestral, da economia que gera. E vem tanta coisa junto com o carnaval, que eu falo, as costureiras, as aderecistas, os criadores, né, do carnaval, tudo isso é apagado. Sim, sem dúvida. O carnaval no Brasil é uma referência global, né? Ninguém pode negar isso. Verdade. Então não dá o direito de um município vetar o direito da promoção do carnaval. Além de não promover, vetar, ou seja, proibir que as pessoas promovem, né? Eu acho que isso é muito grave. Aqui em Sorocaba, por exemplo, tem aqui um histórico Dia do Tropeiro. São culturas localizadas, enfim, que eu entendo assim, tudo que é cultura tem que ser preservada. Né? Tem um questionamento da questão do tropeiro que envolve animais. Né? Hoje em dia tem os defensores dos animais, eu também sou defensor, ferrenho com relação aos animais. Então, quando fala de tropeiro, né, utiliza cavalos, burros, mulas, e a evolução da humanidade tem algumas coisas que tem que ir deixando para trás, né? Então, mas isso, enquanto existe a festa cultural, acho que tem que preservar, com as observações que eu comentei aqui. Né? Agora, quando nós falamos aqui de culturas, de povos, não pode negar para ninguém. É inegociável. Né? É inegociável, né? E imexível. É inegociável e imexível. Tem que respeitar e tem que promover, né? Porque a obrigação do poder público é promover. É só ver aqui a oficina cultural Grande Hotel de Sorocaba, um abandono que ficou, que é um local que é referência dos artistas em geral, frequentar aquele local, os artistas não têm nenhum local específico municipal para poder fazer uma apresentação, seus trabalhos, se organizar. Abandonou não só a casa, que é o antigo Fórum Velho aqui da cidade, que é lindo prédio. Um lindo prédio, exato, tombado, um prédio tombado, muito lindo, abandonado, sucateado, e abandonou até a praça, que ali está localizado esse prédio, né? Então, aí dá para perceber o caos, ou seja, como que eles pensam das culturas em gerais, né? A cultura, aí precisamos entrar no tema de esporte, que não é o tema de hoje, né, Mara? Vamos ter a oportunidade de entrar nesse tema, do esporte também, que eu tenho uma vida voltada para o esporte. O esporte é um abandono absoluto também, né? Então, como que nós queremos que uma cidade
melhore a vida das pessoas, a qualidade de vida, né, e a juventude, como nós organizamos a juventude, se nega os principais quesitos culturais, né? Os pilares, perfeitamente. Então, se nega, não dá para esperar um bom resultado posteriormente, né? Mas são pensamentos, que eu digo, de representantes políticos, né, mesquinhos e muito limitados, que não tem uma amplitude no debate e quer pensar pelos outros, né? Quando fala assim, não, o que vocês acham, o carnaval, ou fazer uma comparação tão absurda dessa, né? Ou aumentar as escolas. Primeiro não aumentou a escola, precarizou a educação e não promoveu o carnaval, quer dizer, e querer pensar, tem que ouvir as bases, né? Tem que ouvir as bases. Quem pensa pelo povo está fadado a cometer erros gravíssimos, e é o que está acontecendo hoje, infelizmente. Essa gestão tem que ser compartilhada com o povo, né? Com certeza. Acho que a demanda vem do povo. Sim. Você fazer esse apagamento, dessa escolha, a escola ou a cultura, é uma falácia, porque a escola está dentro de uma caixa de educação e a cultura, como eu falei, é uma questão, é a questão de um povo. Você não tem um povo se ele não tiver a cultura. E o povo brasileiro, ele tem muito entranhado a questão do carnaval, né? E o atual prefeito, ele não está cumprindo a lei. Porque desde abril do ano passado, o presidente Lula sancionou a lei 14.685, se eu não estou errado, 685, que reconhece as escolas de samba como bem, não é como patrimônio, como bem cultural desse país. Então essa lei, ela diz que as escolas, que todas as esferas de governo, né, estadual, municipal e federal, têm que dar garantias e prover as escolas de samba e a sua livre manifestação. Então, um ensaio que a escola de samba faça, né? É claro que tem que ser os ajustes, às vezes tem uma região que ela é um dormitório, então as pessoas precisam dormir mais cedo. Esses ajustes, né, de governança, as prefeituras têm que fazer, mas proibir, né, em hipótese nenhuma. Então, o prefeito que não cumpre essa lei, ele tá cometendo um crime, claro, né? Claro. Então, o atual prefeito, eu acuso aqui de não respeitar a lei desse país. E eu tenho certeza que nós vamos quando mudar o gestor público, o chefe do executivo não respeita a legislação, como eu diria, a maioria das pessoas simples, ser formado em direito, sabe que existe, então o que se espera, né? Fica muito difícil. Fica muito difícil. Eu acho que eu moro numa cidade onde não tem carnaval, até para ficar mas não tem carnaval, e aí no feriado de carnaval o que acontece? Fica manco, acho que fica uma história manca, né? As pessoas vão para a cidade de São Paulo. Então, as pessoas poderiam ficar aqui. Gerar renda, né? Gerar renda para a cidade. Turismo. São Paulo. Claro. São Paulo, até 2012, até a entrada do prefeito Haddad, as pessoas em São Paulo, tô chorando. As pessoas em São Paulo iam para o Rio de Janeiro, iam para a Bahia, né? Quem não era da escola de samba viajava. A partir de 2012, o prefeito Haddad fez, né, uma negociação com as entidades, porque era proibido também, ele só incentivava as escolas de samba. E atendeu um apelo de uma parte da comunidade e organizar o processo dos blocos de rua, que é aqueles que as pessoas participam e tal. Hoje, São Paulo tem o maior carnaval de rua do Brasil. Passou aí cidades tradicionais no período de carnaval. Então, as pessoas em São Paulo hoje ficam na cidade, geram esse imposto de mais de 4 bilhões na cidade, né, sendo que desses 4 bilhões, 250 milhões ficam no caixa da cidade, então a cidade ganha, a cidade de São Paulo gasta, né, ela investe cerca de 70 milhões nos eventos carnavalescos. Com o carnaval de rua, ela não investe nada, porque é feito um processo licitatório. Então, toda a infraestrutura que a prefeitura teria que colocar, as empresas colocam, né? E das escolas de samba, ela investe aí por volta de 70 milhões nas entidades do carnaval e gera para o seu caixa 250, 300 milhões. Eu acho que só perde para a Fórmula 1. Então, a prefeitura está colocando dinheiro no caixa. Sorocaba
eu conheço muitos sambistas vão para São Paulo, desfilam nas escolas de samba de lá, né? Quando poderiam estar na cidade. E Né? é importante você falar isso, Cachito, porque fica a impressão que a gente tá falando, o cara tá em casa falando, carnaval, coisa de preto. Em São Paulo hoje o carnaval ele é amplo, porque você tem os blocos que vão brancos, pretos, crianças, famílias tem inteiras. bloco de tudo. Tem bloco de tudo, né? De todos os temas. É uma grande festa. Inclusive diversa, a gente recebe turistas em São Paulo. Deixa eu rapidamente colocar aqui um exemplo de uma cidade que não está no radar do país, mas por conta do desfile de escola de samba as pessoas conhecem, Uruguaiana. Uruguaiana, ninguém conhece Uruguaiana, é uma cidade de fronteira com a Argentina, no final do Rio Grande do Sul, né? Uma cidade que inclusive tem lá free shop, essas coisas. Então algumas pessoas vão comprar. É uma cidade internacional, né? Catalina. Mas ninguém conhecia até 2004, quando ela tirou o carnaval dos dias da competição aqui de São Paulo e Rio de Janeiro e abriu um carnaval chamado Fora de Época. Ela criou esse formato de Fora de Época. Ela compra fantasia, então ela recompra as fantasias e esculturas, né, que vão nos carros alegóricos, e fez um grande espetáculo, inclusive visual, que recebem pessoas da Argentina, né, cerca de 7, 8 mil turistas argentinos vão para essa cidade e do Brasil inteiro. Né? Então hoje o maior evento da cidade é o desfile de escola de samba, num estado que a gente não reconhece muito por carnaval, mas faz muito carnaval no Rio Grande do Sul, e numa cidade que as pessoas não conheciam, né, passaram a conhecer do Brasil todo por conta do desfile de escola de samba. Então é possível soluções que inclusive tragam recursos para a cidade através do desfile da escola de samba. Só posso complementar só uma questão? Claro. E olha que está falando lá de Rio Grande do Sul, que é uma região onde nós negros somos minorias, né? A população são mais ariana e tal, né? Então está comprovado que a festa de carnaval não é coisa apenas da comunidade negra, né? É culturalmente da comunidade negra, ou seja, a origem, mas hoje em dia todos utilizam, né? E assim, abraça a festa, né? Com certeza. E só uma observação você colocou do pessoal que sai de Sorocaba e tem que ir no carnaval em São Paulo. Agora, vamos falar das comunidades negras mais pobres, as pessoas mais pobres, que a maioria é classe operária, não conseguem ir para São Paulo. Né? Ele não consegue ir lá assistir um carnaval, participar do carnaval. Às vezes consegue até, no decorrer do ano, preparar sua fantasia e tal, mas no dia ele não consegue ir. Porque para ir para São Paulo não é só o custo de ir e voltar, né? Tem o consumo, a alimentação, tem tudo isso, né? E aí, quer dizer, então tem um prejuízo maior ainda, porque muitas pessoas gostariam de estar presente, não conseguem por questões econômicas, né? Então é uma observação que eu acho relevante. Se tivesse aqui, as pessoas você privar o povo de uma questão que é tão cara, né? Internacionalmente se reconhece o carnaval e aí você priva o seu próprio povo, os filhos da terra, não pode desfrutar o carnaval, né? E acima de tudo que você colocou, resumidamente, mas de qualquer modo a economia da cidade, ela ganha muito com isso. Comércio e serviço, né, toda a confecção de todos aqueles, a fantasia, tudo, né, o que se prepara para um carnaval não é só no dia do carnaval. Quando né? termina o carnaval, começa o carnaval do É o ano inteiro, né? É o ano E quem inteiro. gosta de carnaval fica o ano inteiro investindo já nos seus equipamentos no dia do próximo carnaval. Né? Tem pessoas que amam o futebol, pessoas que amam o carnaval, tem aqueles que amam os dois, e, enfim, e nós temos que respeitar tudo isso. Eu amo os dois e torço para o maior time do mundo, Esporte Clube branco e Corinthians preto, né? Que é branco e preto. Como o meu vai. Eu não sou corintiano, mas eu sou flamenguista, de nascença. E nunca morei no Rio de Janeiro, sou flamenguista de nascença. Boa. Mas gosto do Paixão é uma coisa que a gente não discute, né? Identifico com o Corinthians, assim, claro. Eu costumo dizer, eu acho importante falar que num país laico, eu falo que quando a pessoa fala, mas é o evangélico, é o negro de matriz africana, eu costumo dizer, é o sagrado. Eu acho que você não mexe com o sagrado de ninguém. E é inegociável. E a cultura também é inegociável, né? Claro. Acho que são duas questões que hoje o Brasil está meio confuso nessa história toda, o que é cultura, o que não é proíbe, não proíbe. Então, acho que o sagrado é inegociável, eu não posso mexer com... O meu sagrado é a árvore, é o seu sagrado, cara. Eu não vou mexer com o seu sagrado. O meu sagrado é o axé,
O meu sagrado é o amém. Sim. E tá tudo bem, é o isso, sagrado de cada um. A é gente isso. não Tem que mexe nesse respeitar, sagrado. né, a Você tem que escolha. respeitar. E a cultura também. Eu acho que você não pode mexer na questão cultural do carnaval, da gastronomia, né? É tão Sim. rico esse país culturalmente. E aí você passar por cima disso, acho que você está matando um pouco, não, muito da questão do brasileiro. Sim, sim, sem dúvida. Ruth, você como ativista de questão racial, idealizadora do coletivo Frente Negra Online, eu gostaria que você falasse mais sobre essa frente. A frente, o nome já diz, é uma frente ampla, eu costumo dizer, diferente do que todo mundo imagina, esse coletivo imagina, né? O inconsciente coletivo na sociedade brasileira imagina que preto é tudo igual, não é tudo igual. Então eu costumo brincar que tem preto macumbeiro, tem preto evangélico, tem preto casado com branca, tem preto não casado com branca, tem o grupo LGBTQIA+, os pretos, tem uma diversidade. No Brasil tem o colorismo, Sim. tem preto claro, tem preto mais escuro, enfim, tem tudo. É uma frente ampla de negros que estão na internet, criando conteúdo na internet e fazendo um ativismo da questão racial dentro das redes, a partir das redes, para trazer a discussão para a sociedade brasileira. Trabalhando muito essa temática, de novo eu falo, principalmente nesse último governo, a questão racial ficou escancarada e veio com ela as outras fobias, né? A homofobia, o machismo, trouxe tudo isso. Então a gente se reuniu num grupo que hoje somos em 200 criadores, esses 200 criadores somados somam 60 milhões de seguidores. A gente está falando de Netinho de Paula, Lucas Penteado, o medalhista Robson Caetano, a atriz Lica Oliveira, a ex-Miss Brasil Daisy Nunes, lá do Sul. A gente está mapeado no Brasil todinho e gente que faz no sentido de estou na internet produzindo, estou na internet fazendo um ativismo da questão racial e trazendo essa luta para fora para a discussão. A gente tem cobrado muito, muito mesmo, essa questão de como que a gente pode, através dessa coisa do algoritmo, né? Porque se fala muito, o algoritmo. O algoritmo não é racista porque ele não é uma coisa abstrata, é o comportamento da sociedade brasileira que dita o bendito algoritmo. Então, a frente, ela veio nessa empreitada aí, de fazer frente a todo esse processo de racismo, essas homofobias, enfim, de tudo que é ruim, que eu costumo dizer que nos últimos 4 anos, esse último mandato, saiu do bueiro um monte de coisa ruim que a gente não sabe de onde saiu e que a gente vai levar ainda um tempo para fazer o remonte desse país, né? Que é gigante, que é de gente do bem, que é de gente legal, e a gente entendeu que a gente pode fazer isso no mundo online. Até porque hoje o mundo está na palma da mão, principalmente da juventude, do povo mais novo aí, na palma da mão. E como que a gente pode fazer essa intervenção contundente na questão racial? Trazendo o povo numa única voz aí, fazendo Frente Negra Online. São 200 criadores negros aí, batendo 60 milhões de pessoas. Poxa vida, hein? Falando da Parabéns, questão hein? racial. Que trabalho. E aí, buscando o compromisso das lideranças no mundo real. Porque, mas está no mundo virtual? Gente, o mundo virtual é virtual. Não vamos misturar essa loucura de achar que a vida acontece no virtual, acontece no real. Então, é uma ferramenta do virtual que a gente trouxe para o mundo real para a gente debater a questão racial. De novo, uma democracia não é uma democracia de verdade se ela não fizer a inclusão de todos, né? Verdade. Passa pra gente o endereço aí pro pessoal acompanhar. Já segue lá, eu falei aí de Lucas Penteado com 6 milhões de seguidores, mas tem gente com 10 mil seguidores. Vocês me acham lá, Opinião da Preta, @Opinião da Preta, que é a Ruth Lopes, quem vos fala, e o Frente Negra Online, @oficial, no Instagram também vocês vão encontrar lá, e aí quem gosta de curtir as páginas pretas, os conteúdos pretos, e a gente falando não só desse lugar de dor, do lugar da questão racial, mas falando de gastronomia, de viagem, de cultura, de música, de samba, falando tudo e mais um pouco. Que bacana. Cachito também quer passar as redes O Cachito sociais. também é Frente Negra Online, viu? Tem que Tenho só ser, 3 né? mil, mas um dia eu chego lá, né? É só uma constatação. Você está falando do algoritmo, né? E o mercado são coisas que a gente não vê, mas que impactam a vida da gente de uma forma absurda, né? O tal do mercado muda
muda o humor, dependendo do que o presidente fala, alguma outra pessoa fala, e a mesma coisa na internet com o algoritmo. O algoritmo. Que faz política, né? E a gente não vê, né? Não é uma coisa tangente, assim, Aliás, positiva. ela é tangente, né? Porque Sim. hoje a gente está começando a adentrar aí um período eleitoral. Isso. Hoje, é o que a gente estava falando mais cedo, as eleições se dão nas redes, né? É. Eu até brinquei que alguém falou para mim, uma candidata, falou, eu preciso ir na gráfica, que eu preciso rodar não sei quanto de papel. Eu falei, mas você está atrasada, porque você está arriscado alguém ainda te parar na rua e falar que é politicamente correto, que não usa mais papel. Hoje as eleições se dão na rede, a discussão de ideias, o debate político, o debate de ideias, se dá a palma da mão. É o admirável mundo novo da inteligência artificial, já chegou, nós já estamos vivendo, né? Já está acontecendo, é hoje. Com certeza. Mas para me achar, o melhor caminho é pela FenaSamba. E pelo nome FenaSamba. FenaSamba Brasil, em todas as redes, você vai encontrar as nossas atividades, a política e o presidente. O Cachito também está por lá através da FenaSamba e da FenaSamba Brasil. Bacana. Paulinho, aproveita e deixa o seu também, né? Então, o meu @Paulinho do Transporte, eu peço que as pessoas nos acompanhem, né? Porque um bate-papo desse de hoje, tão importante para reproduzir para a nossa população, tão rico em informação aqui e construção, né, de ideias, de projetos que nós pretendemos resgatar aquilo que nós perdemos e implementar e avançar mais ainda no nosso projeto aqui para frente, né? Eu acho que essas duas figuras, Mara, que está aqui hoje, o Cachito, a Ruth, é uma representação com tanta amplitude tão grande, né, que resolve aqui tudo, qualquer comentário sobre essa questão das culturas, do carnaval, enfim, tudo nós estamos comentando aqui, e nós somos além disso, né, Cachito, né, Ruth? Vamos além disso. E o trabalho que vocês já desenvolvem, né? Um trabalho que é admirável, né? Não dá nem para quantificar. Você falou em milhões aí de pessoas que, né? E 200 pessoas para mim que participam do seu trabalho, né? 200 pessoas, criadores negros e negras. Então veja que já tem um patrimônio construído. Isso é muito bom. É só nós agora ajudar a manter essa construção, avançar mais e usufruir dessa construção. Muito obrigado pela oportunidade. Vem com a gente, Paulinho. Claro. Mário e Paulinho, eu queria só deixar aqui uma mensagem. A gente estava conversando aqui antes. Uma das minhas facetas na minha vida foi o movimento sindical, né? Inclusive, essa atuação na FenaSamba, ela tem a ver com isso. A construção do meu mandato na União das Escolas de Samba e da FenaSamba, ela tem como ideia, né, a construção do sindicato. Né? Um lugar onde a gente pode defender o nosso segmento. E eu tive, volta de 90 a 92, mais ou menos, uma vida ativista, né? Na questão do trabalho. Né? E participei de atividades de sindicatos, ajudamos a construir greve, né? E uma, assim, das minhas influências dos últimos tempos foi a sua atuação, né, no sindicato. E eu, até te conhecer, né, era uma figura pública que a gente ouvia falar, era uma liderança que fazia um enfrentamento importante para o país naquele momento. E estou tendo a honra de agora estar junto, estar dialogando com você. É uma honra. Eu acho que você é uma das grandes lideranças do movimento sindical, né? E para mim é uma honra poder estar junto com você. Sindical, né? Acho que é uma referência na questão da democracia, né? Sim. Ele teve um embate com a questão de resguardar a democracia. Nesse momento, a luta é uma luta, você resumiu bem. Pela democracia, né? Exatamente. E o Cachito falou hoje, desculpa, o Cachito falou que ele foi convidado várias vezes já para participar de podcast e nunca foi, e esse está sendo a primeira. O meu primeiro está sendo com vocês. Que honra. É uma honra. Eu nunca, até perguntei para os meninos aqui da técnica como é que senta, olha para onde, né? Porque eu nunca tinha, só vejo, né, uma nova ferramenta também, né, os podcasts.
e nunca tinha participado, né? Nessa... Mas E a honra de estar com você. Não, o privilégio é todo nosso, veja. A forma que você está atuando aqui, né, Mara, nesse momento com a gente aqui, dá a impressão que é veterano já de podcast, né? Então, você continua à vontade, como sempre, né? Fala com Obrigado. propriedade, né? Então, Claro. anos, né? Reconhecimento nacionalmente, então não tem como ser diferente. É aquilo, né, Mara? A gente sempre fala, quando a gente fala o que sabe, o que acredita, que confiamos, a gente já é natural da gente, amor, né? Um amor, né? É a Paixão, verdade, né? quando você fala a verdade e é apaixonado Claro, pelo isso. que faz. É verdade. Bom, a gente está chegando no fim da entrevista, infelizmente, que estava uma delícia, mas eu gostaria de pedir para vocês dois, né, que já que está aqui de frente para o Paulinho, falar qual o desejo de vocês nessa empreitada que ele está e, se eleito, o que vocês gostariam de sugerir como pauta aí para ele estar trabalhando aí no mandato, né? Então o microfone é de vocês, decide aí quem vai primeiro. Bom, eu estou super feliz e ouvi publicamente aqui o Paulinho falar de implantar uma Secretaria Especial do Negro. Eu acho que copiando um pouco da questão de Brasília, o Lula colocou lá o Ministério da Igualdade Racial, enfim. E aí o que eu te peço foi um discurso que eu fiz aí, acho que há 20 dias, né? Sim. Com um candidato à Prefeitura de São Paulo, na mesma linha dessa cobrança e tal. E eu fiz essa cobrança a ele, e eu vou utilizar uma fala do ativista Martin Luther King, que ele usou essa frase na década de 60, quando ele sentava com o presidente, naquele impasse dos direitos civis, enfim, e o presidente, eu falo presidente, mas o processo, né, empurrando ele com a barriga e tal, e ele falou, o meu povo tem pressa, presidente. E aí eu falo isso para você, Paulinho, sim. O nosso povo tem pressa. Sim. Então, assim, ouse na Prefeitura de Sorocaba. O que eu espero de você é que a partir do dia 1º de 2025, você coloque a questão racial não meramente como uma questão do povo preto, mas como uma questão da sociedade de Sorocaba, para a gente entender que a democracia se faz com a inclusão de todos. Fé em Deus, chegaremos lá. Bom, depois da fala tão importante da Ruth, e eu tive no evento lá em São Paulo, eu não tenho mais nada a falar, né? Eu faço as minhas as palavras dela, mas eu quero só que você saiba uma coisa, a gente vai estar junto, né? Nós queremos entrar no dia 1º de janeiro junto contigo. Opa, né? E a gente tem certeza que a cidade será diferente. Conte com a gente sempre, tá bom? Tá, muito obrigado. Eu queria, assim, no comentário que a Ruth nos coloca, Mara, eu sou muito tranquilo em assumir esse compromisso de uma secretaria, porque exatamente você referenciou o presidente Lula, né? Criou o Ministério, né, de Igualdade Racial. Então, isso significa que aí está o exemplo. E funciona, viu? Ele funciona. Né? Então, nós precisamos de assumir esses compromissos, está aqui assumido publicamente, né? E também não só se resumir na criação da secretaria, mas que nós ampliamos todo esse projeto dentro da representação, ou seja, da administração. E, Cachito, também privilégio muito grande e, com certeza, no dia 1º, se for da vontade de Deus, eu sei que é, e do povo, que o povo precisa de mudança urgente, e o povo está percebendo que precisa, estaremos assumindo aqui a nossa administração da nossa Sorocaba, com novas ideias e novos projetos, e uma administração sem nenhuma exclusão, ou seja, inclusiva para toda a sociedade sorocabana. Independente da classe social, raça, etnia, cor, nós precisamos de fazer um mandato para toda a população de Sorocaba, sem extinção, que é o que não acontece hoje. Hoje nós temos uma administração seguida para pequenos grupos, direcionada a pequenos grupos, mas o contexto está esquecido, é lamentável. Sorocaba pede socorro na administração e o povo, eu tenho certeza que não vai dar mais 4 anos para quem já teve a oportunidade, não fez, não honrou com os compromissos que assumiu, né? Então nós estamos à disposição para fazer diferente na nossa cidade. Muito obrigado por vocês, Mara, muito obrigado mais uma vez por estar aqui hoje novamente nesse novo podcast. Esperamos novas oportunidades com pessoas tão especiais, importantes como nós temos aqui hoje, essas pessoas convidadas aqui. Verdade. Ruth, Cachito, muito obrigada, tá? Foi, assim, um bate-papo muito especial
E é isso. Paulinho também, que apertou a agenda, esteve aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigado. Encerramos por aqui, então. Vocês que nos assistem, sigam nas redes sociais Paulinho do Transporte e até a próxima. Tchau, tchau. Paulinho!